A todos, que bom, estamos aqui e eu agradeço aí o convite para poder partilhar um pouquinho com vocês nesta tarde. Aqui é claro que dentro que já foi falado aqui, todo mundo que certamente já assistiu o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E lá tem a Dona Benta e tem o Saci Pererê, né? Tem dentro desse folclore do Vale do Paraíba, do sul de Minas. E é claro, quem já assistiu Harry Potter, quem já viu também filmes de terror, né? O Exorcismo e outros também. Aqui é claro que foi me pedido para trazer este fato, esse fenômeno que aconteceu. E antes de falar mais detalhadamente, eu vou fazer aqui a leitura de um documento que a igreja chama de Livro do Tombo. É um relato que um padre, em 1953, chamado Monsenhor Pedro Sintra, com a ajuda de um capuchinho, que o Frei Belchior, que vivia aqui em Ouro Fino, eles fizeram um relato deste fenômeno que aconteceu em Borda da Mata, no bairro da Ponta da Pedra. Então, aqui, esse texto foi autorizado pelo Monsenhor Pedro Sintra a ser publicado na Folha Paroquial. Então, veja bem, antes de encerrarmos o ano de 1953, isso é o Monsenhor Pedro Sintra, o padre, que está escrevendo. Vou descrever o rumoroso caso que chamou a atenção de todo o país, devido ao sensacionalismo da imprensa, aqui chamada por testemunhas e por determinadas pessoas. Na verdade, nós estamos numa época em que tem bastante facilidade de comunicação. Em 1953, nem televisão direito o povo tinha, não tinha ainda celular, a facilidade que nós temos de meio de comunicação. Mas claro que tinha os jornais, as rádios, e a imprensa nacional tomou conhecimento deste fato. Assim escreve o padre. Em meados de fevereiro de 1953, fui chamado por um senhor chamado Alberto, um português, que morava no bairro Ponte de Pedra. Pediu-me para levar uma bênção da igreja na sua residência, pois escutava barulhos estranhos durante a noite e estava preocupando a sua família. O padre foi e fez um ritual de exorcismo. É uma bênção que o padre, que a igreja tem esse ritual. E o padre fez essa oração lá. Naquele momento ele notou que a família não cumpria os deveres religiosos, o casal há muito tempo não procurava a vida de fé, de oração, e os filhos também não tinham nenhuma participação, e ele deu alguns conselhos para que a família procurasse mais a Deus, na oração e na participação. Dias depois, na Semana Santa, a família procurou novamente o padre, porque a voz estranha estava na casa durante a noite e a voz falava o nome de pessoas da casa, do bairro, como se estivesse comandando um animado baile. Naquele tempo, em 1953, período da quaresma, não se fazia baile. E aí a voz era muitas vezes ouvida durante o dia nas redondezas ali daquelas casas por outras famílias. A jovem Natalina, de 14 anos, filha desse senhor Alberto, estava só na sua casa, na cozinha da casa, a preparar o almoço, e viu passar uma pessoa saindo de um dos quartos. Passou por ela e cumprimentou, dizendo um cínico bom dia, e desapareceu em seguida. E gritou: meu nome é Chiquinho. Por isso, falado Chiquinho da Borda. E aí,
os familiares, a menina preocupada foi falar aos pais e ninguém viu nada. Novamente procurando o senhor Alberto, procurou o padre e o padre foi informado dos fenômenos. Comecei a acreditar e levar o fato como algo extraordinário. Pedi ao mesmo que fosse a Ouro Fino relatar o fato ao frei Belchior, um sacerdote capuchinho experimentado que já havia realizado exorcismo na Itália e em outros lugares. O frei Belchior me escreveu afirmando se tratar de um fato, realmente de um caso de exorcismo. E ali foi comunicado ao bispo, o frei Belchior, e eu fomos enviados para fazer ali um exorcismo naquela casa. Tendo a viajar e a permanecer ausente por mais de uma semana, pedi a frei Belchior que assumisse a responsabilidade do caso. Então o frei daqui de Ouro Fino foi no dia 16 de abril, acompanhado do padre José Oriolo, vigário da paróquia, e do sacristão Manuel Cardoso. Frei Belchior passou a noite naquela residência para observar os fenômenos. Às 20h30, um sinal característico dos cães, foi ouvida uma voz estranha e cavernosa. Assustador, né? Boa noite. E o frei respondeu: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a voz retrucou: hoje me dei mal, tem um padre aqui. E começou a pronunciar palavrões. Frei Belchior começou o exorcismo solene, o momento em que ele interrogou em dialeto italiano de quem era aquela voz. Eu sou, dizia a voz, eu sou o demônio, o capeta, o diabo. E o capuchinho, tomando então a relíquia de Santa Teresinha na mão, sem que ninguém soubesse, perguntou o que era. A voz foi logo afirmando: isso não vale nada, isso é de uma menina, referindo-se à relíquia. Tomou então a medalha de Nossa Senhora e imediatamente a voz disse: isto me assusta, isso não me assusta. O exorcismo durou 2 horas e durante todo esse tempo a voz resmungava e dizia palavrões e fazia ameaças. O padre tomou o crucifixo com lanternas, fizeram a mais rigorosa investigação ao redor da casa e no porão da mesma. A casa não tinha forro e nem mesmo nenhum outro cômodo. A entrevista do padre Capuchinho foi encerrada com estas palavras: vai, segundo o Capuchinho, uma voz que dizia: vamos para o inferno comigo. A notícia difundida no dia com a ida do padre Capuchinho e o padre Oriolo no sítio. E agora era uma multidão que comparecia, levada pela curiosidade. Quando cheguei de viagem no dia 21 de abril, encontrei a paróquia alarmada. Aqui é o relato do Monsenhor Pedro Sintra. Os repórteres do Rio de Janeiro e de São Paulo estavam ali. Neste mesmo dia, depois de ouvir a opinião do frei Belchior e do padre Oriolo, que me afirmaram se tratar de uma possessão demoníaca, rumei naquela noite, fui até a casa, acompanhado de um senhor vicentino, chamado Benedito Matos dos Santos. Chegando naquela família, rezamos o terço e rezei com a família. Por volta das 22 horas, depois do latido característico dos cães, uma voz rouca e masculina nos saudou. Era de impressionar o barulho e a força da voz.
Perguntei imediatamente, em latim, em nome de Santíssima Trinitatis, Padre, Filho e Espírito Santo, princípio e dias que sus, tu, quem sois, né? Ele rezou ali em latim e deu o nome, deu uma bênção na tradução. Em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu te ordeno, diga quem tu és, ou diga quem és tu. E a resposta veio do lado característico dos cães, do latido dos cães. Eu sou o diabo e eu não gosto de padre aqui. Formulei então algumas perguntas, não obtive respostas. E a voz, então, naquele momento, a voz fez ameaças de matar a todos e de todos desaparecerem. Fiz o ritual romano de exorcismo. No dia seguinte, fui acompanhado novamente, voltei naquela casa, tudo estava dentro da normalidade. Voltei novamente no dia 23, acompanhado do juiz de direito, de Ouro Fino e de outras autoridades. Essas pessoas tiveram a mesma preocupação em realizar uma investigação e apliquei novamente o exorcismo e não mais ouviu-se voz nenhuma. Terminada o exorcismo, conversamos com o senhor Alberto e ele mudou a hora que costumava vir, segundo esse senhor Alberto, que o Chiquinho passava mais tarde. Depois voltamos no dia 24, está vendo que ele foi várias vezes lá. Informei ao bispo que me mandou parar os exorcismos. Tornei a visitar a residência para evitar invasões. Dia 25 de abril, Padre José Oriolo fez a entronização da imagem do Sagrado Coração de Jesus. E tudo voltou a ficar tranquilo naquela fazenda. Tudo continuou na paz. A pergunta final: era realmente o demônio? Na minha humilde opinião, diz aqui o Monsenhor Pedro Sintra, trata-se de uma obsessão diabólica real. Não se explica de outra maneira. Estudei possibilidades de ser problemas psicológicos, parapsicológicos. Todas as hipóteses aventadas caem por terra diante das investigações. Esta também é a opinião dos dois colegas que comigo presenciaram o fato, Padre José Oriolo e Frei Belchior. Então esse aqui é um relato que está no livro do tombo do Padre Monsenhor Pedro Sintra. Então um fenômeno que acontecia naquela fazenda, ele foi chamado, realizou um primeiro exorcismo, depois chamou o outro frei aqui de Ouro Fino, acompanhado de outro padre. Também foram várias sessões de exorcismo. Esse fenômeno aconteceu por um tempo, depois, como ele diz aqui, parou de acontecer devido justamente à atitude, às orações da família e da igreja. Porque alguns casos de possessão demoníaca é o demônio que entra numa pessoa. Claro, se a pessoa permite essa possessão, porque toda pessoa é imagem e semelhança de Deus. Vamos repetir isso? Toda pessoa é imagem e semelhança de Deus. Comigo. Toda pessoa é imagem e semelhança de Deus. Agora, quem que é o demônio? O demônio é um anjo que se revoltou contra Deus e criou raiva de Deus. Então, quando alguém cria raiva de Deus ou se comporta contra Deus, acaba dando margem para o demônio. Acaba se deixando levar pela maldade e pela
no caso, pelo pecado aqui, que é a pessoa negar o amor de Deus. Então, uma coisa é um fato de uma possessão do demônio. Outra coisa é a pessoa ter um problema psicológico, um problema emocional, e a pessoa achar que está com o demônio. Isso não é um fato. A pessoa pode se enganar. Então, às vezes a pessoa tem problemas de saúde, problemas de desmaio, não é possessão demoníaca. Lá no Antigo Testamento, as pessoas achavam que quem tinha alguma doença era o demônio. Não é isso. O sofrimento, a doença faz parte da condição humana. A doença mental, a pessoa pode ter doença mental e não é comum, mas é um limite de saúde. Alguém que quer perguntar, então assim, esse caso de Borda Mata, ele tem um pouco de lenda, porque depois o próprio padre fala que houve um sensacionalismo da imprensa, e as pessoas então, claro, criaram mais coisa em torno do fato. Então foi um fato de voz que assustava as pessoas naquela casa, e o padre, os padres que foram lá fizeram esse ritual de exorcismo, e depois de um tempo nunca mais aconteceu. E aí criaram a ideia que quando o Pedro V, esse padre, falecesse, o demônio iria voltar a manifestar naquela casa, o que não é fato, o que não aconteceu. Esse padre já faleceu, mas uma coisa marcou a cidade de Borda da Mata. O povo passou a procurar mais os sacramentos da confissão, e até hoje muita gente participa, né, da novena de Nossa Senhora do Carmo, participa da vida da igreja e também procura o sacramento da confissão, sobretudo na Semana Santa, sobretudo na Quaresma. Assim, das cidades aqui da nossa região, é a cidade que o povo mais confessa, procura o sacramento da confissão, sobretudo na Quaresma, na Semana Santa, é a cidade de Borda da Mata. Alguém tem alguma pergunta?